Tenho certeza que o Senhor vai falar profundamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Fica à vontade, pastor. Louvado seja Deus, a paz do Senhor, igreja. Amém? Louvado seja Deus. Eu agradeço muito a confiança do pastor em nos chamar aqui. Amém? Eu fiquei surpreso quando o pastor mandou lá, nós vamos fazer a campanha prosseguindo para o alvo, e gostaria que o pastor viesse. Deus, ele imediatamente já colocou no meu coração estar aqui, e aceitei com muita alegria, irmãos. Eu costumo dizer na igreja, eu não sou um pastor que sai muito da igreja, eu não sou muito convidado para pregar assim tanto, não, porque, como eu sempre digo, eu fui criado na Batista, nasci em berço evangélico e fiquei até conhecer a pastora Luciana, então a minha pregação é mais assim tradicional, então as pessoas nem sabem, nem pensam que eu sou assembleiano hoje, né? Mas para a glória de Deus, é como o pastor disse, não tem placa. Um dia nós estaremos no céu e lá não terá uma fila batista, uma fila quadrangular, uma fila assembleia. Todos nós que chegarmos lá seremos iguais. Amém? Eu espero que seja realidade, que nós venhamos nos conhecer lá. Amém? Nos reconhecer. Porque eu gostaria muito de abraçar os irmãos e dizer, foi bom estarmos juntos, amém? Vamos lá, meus irmãos, sem demora. Vamos para o livro do profeta Daniel, no capítulo 1. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, no versículo 8. Todos acharam? Daniel, capítulo 1, versículo 8. Amém? Diz assim o versículo 8: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção dos manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Amém? A igreja pode se aceitar em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém? Assim como está, Senhor, nós estamos nessa noite, Senhor, nessa casa, Senhor, tua casa, para mais uma noite, ó Deus, ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Eu não tenho a menor pretensão, Senhor, de fazer o que eu quero, nem de falar o que eu penso, ó Deus, e nem de idealizar algo que não seja, Senhor, a manifestar o teu nome, glorificar a ti. Que nessa noite a tua igreja, Senhor, mais uma vez, ela ouça a tua palavra, ela ouça o teu Espírito Santo, Senhor, e que seja para a edificação de toda a alma que aqui se encontrar, ó Deus. Que nós possamos, Pai, sair daqui, ó Deus, hoje, entendendo, Senhor, que nós temos, ó Pai, um alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, e nós caminhamos e prosseguimos, ó Deus, a alcançar esse alvo, mesmo, Senhor, que isso nos cause tanto, Senhor, mas queremos estar, ó Deus, prosseguindo nesse caminho, firmes, ó Pai, e sempre, ó Deus, constante na tua obra, para que o teu nome seja engrandecido sobre a terra. E nós te louvamos nisso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Bem, meus irmãos, nós, dentro desse tema, prosseguindo para o alvo, nós temos o dever de nos manter dentro dele. Porém, caminhamos pela Bíblia e pegamos pessoas que prosseguiram para o alvo de uma maneira que nos serviu e serve de exemplo, e nós precisamos e tentamos imitar o exemplo desses servos que não negaram ao nome do Senhor, mesmo em terra estranha, com dificuldades e com toda a adversidade que tinham para lhes proporcionar o afastamento daquilo que lhes foi colocado, que era seguir a palavra, a vontade de Deus, os mandamentos que Deus tinha dado a uma nação e chegou até nós. Nós vemos Daniel foi levado para a Babilônia, era um jovem quando chegou ali em Babilônia, e o rei, nós conhecemos, toda a igreja conhece a história, a vida de Daniel. Daniel chegou ali e o rei instaurou um decreto ali, dizendo que fossem separados jovens, principalmente da realeza, que fossem levados a um lugar onde seriam ensinados a respeito das suas leis,
a respeito dos seus costumes, a respeito dos seus parâmetros de interno do seu país, e que depois que fossem ensinados por 3 anos, viessem a se apresentar diante do rei e seriam colocados e sabatinados, e se esses passassem, andaria junto com o rei, serviria no palácio. Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, estavam ali junto nessa leva para serem ensinados pelo rei, pelo seu eunuco chefe. E Daniel propôs no seu coração algo que para nós, irmãos, é um exemplo. Com toda a cultura babilônica, com todo o alimento que a Babilônia tinha de bom, carne de porco, carne de peixe e todos os tipos de iguarias, vinhos e bebidas, eles podiam chegar ali e dizer: ó, nós estamos numa terra estranha, nós viemos cativo para cá, Deus não esteve conosco nesse negócio, Deus não nos livrou da mão de Nabucodonosor, Deus não nos tirou, então Deus está nos provando, colocou nessa terra, e agora nós não podemos fazer nada, nós temos que fazer a vontade do rei. Nessa época, o que aconteceria com esses 4 jovens não é o que pode acontecer com você hoje, com tudo que nós vemos, com toda a dinâmica que nós vemos no mundo, e agora ameaçando chegar no Brasil. Não seriam levados presos ou seriam colocados num calabouço. Não, nessa época aí, o que aconteceria provavelmente com eles é se eles não obedecessem a ordem do rei, num país estranho, um rei que usado por Deus, mas um rei duro, um rei que mandava matar, tirava a vida. Você vê aí no capítulo 1 que ele diz, você vê mais para frente o que a rainha diz a respeito do seu pai Nabucodonosor, e próprio Daniel no capítulo mais para frente ele diz assim: teu pai, ele mandava matar quem queria, mandava prender quem queria, deixava viver quem queria. Teu pai era um homem assim. Então esses 4 jovens nesse país, eles tinham de tudo e tinham toda a oportunidade de fazer o que quisesse com liberdade e com justificativa de dizer assim: ó, nós estamos num país estranho, nós temos que seguir a lei dos países. Nós conhecemos missionários que vão para outros países, chegam em outros países, eles têm que acompanhar a lei daqueles países, eles têm que acompanhar os costumes daqueles países. Eu conheço missionários que eles vão em outros países, eles voltam falando coisas que para nós aqui é absurdo, comendo coisas que para nós não é lícito, e eles vão dizer: lá no país, lá é assim. E para você ganhar uma alma, você tem que fazer isso, você tem que andar dessa forma. Em pleno século XXI nós vemos isso aí. Mas esses 4 jovens estão ali numa nação diferente, com um povo diferente, língua diferente, costumes diferentes, e coloca no coração, esses jovens colocam no coração dizendo assim: ó, a lei do meu Deus, ela diz que eu não posso me contaminar com esse alimento. A lei do meu Deus, ela diz assim, olha, lá no livro do Levítico está escrito assim, ó, não comerás carne de porco. Lá está escrito assim, ó, não beberás bebida forte. Lá está escrito assim, ó, não te contaminarás com esse alimento. Não te farás entrar em teu ventre desse alimento. Então nós não podemos fazer. Mas como nós vamos fazer isso numa terra onde nós somos cativos? Como nós vamos fazer isso numa terra que, se nós não fizermos, nós seremos mandados à morte? O nosso Deus, Ele nos livrará. O nosso Deus, Ele nos dará livramento. E Daniel propôs no seu coração fazendo isso. Então diz ele ao chefe do seu grupo: olha, faça o seguinte, prova-nos por 10 dias, prova-nos para que nós venhamos comer esses legumes, essas comidas que nós estamos te falando. E se nós não nos apresentarmos bem, aí sim, aí você faz o que você quiser conosco. E ficaram ali aqueles jovens, comeram da comida que lhes haviam proposto, não se contaminaram e foram achados mais belos que os outros. Deus deu a eles, meus irmãos, condição de saúde e tudo mais, e isso era tão notório que hoje a medicina aí o que diz, né, que não se deve comer muita carne, que não se deve comer comida gordurosa, mais legumes, mais verduras. E Daniel já está fazendo isso. Eles não eram veganos não,
Não eram veganos, não. Eles só não queriam comer o que não estava dentro do cardápio que Deus havia proposto para eles. E eles fizeram isso. Não comeram e ficaram ali no prazo em que o rei os chamou. Chega na presença do rei, o rei vai perguntar para eles. E a palavra de Deus diz assim, aqui no livro diz assim, que não se viu em toda a Babilônia jovens com tanta sabedoria e doutos em tudo que lhe foi perguntado, foram achados 10 vezes mais capacitados do que os outros. Quando nós, meus irmãos, nos colocamos no propósito de servir a Deus, quando nós nos colocamos no propósito de estar dentro da vontade de Deus, seja em terra estranha, seja em terra conhecida, igreja estranha, Deus ele vai fazer você sobressair aos outros. Você não será de maneira nenhuma, meus irmãos, mas eu tenho que fazer tal coisa, eu vou para a faculdade, eu tenho que misturar com a galerinha lá da bagunça, porque senão eu não sou aceito, e aí vão me discriminar, vão fazer bullying comigo. Não vão fazer. Se você se propor no teu coração servir a Deus e ser fiel a Deus, Deus ele fará você ser exaltado. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo se levante. Não, mas lá na faculdade, toda sexta-feira ninguém tem aula. Todos vão para o barzinho lá da esquina. Aí ficam no barzinho da esquina e tocam isso e tocam aquilo, e fumam e bebem. É a galera da faculdade. Quem não acompanha isso é discriminado, é colocado de lado. Você não será, porque o nosso Deus, Ele fará, meus irmãos, com que aquilo dele que está em você, que é o Espírito Santo, se sobressaia de tal maneira que todos dirão assim, mas não estudamos nós juntos com ele? Nós não ouvimos a mesma aula? Nós não aprendemos o mesmo conteúdo? Da onde veio a esse tanto conhecimento? Da onde veio a esse tanta sabedoria? Porque o nosso Deus, Ele jamais nos abandonará, jamais nos deixará, irmãos, a passar por vergonha ou ser discriminado por causa do seu nome. E mesmo que vier a passar, não seremos confundidos, seremos reconhecidos como servo de Deus. Daniel, nesse capítulo, ele é chamado, irmãos, e eles são aprovados. No capítulo 2 nós vimos que Nabucodonosor tem um sonho. Nabucodonosor tem um sonho lá, e o que eu achei interessante, que eu li o livro de Daniel, e eu voltei, eu fui procurando parâmetros no livro de Daniel, que eu achei interessante, é que o rei, no capítulo 1, ele não conta o sonho. Ele quer que o sonho seja interpretado, mas ele não conta o sonho. Se você prestar atenção, os homens lá, os sapatras e tudo mais, eles dizem assim, rei, mas não há ninguém que possa interpretar esse sonho, senão um Deus, porque o rei não conta os sonhos para ele, o sonho para ele. E o rei chama eles e ameaça matar a todos, mas aonde tem um homem temente a Deus, e aonde tem um homem que obedece à palavra de Deus, ele mesmo perseguido, ele vai interceder por ele e pelos que estão ali, mesmo perseguindo a ele. Que você vê que o rei ameaça matar a todos, e Daniel é chamado. Daniel chega lá e Daniel conta ao rei o sonho e a sua interpretação. E o que me deixa maravilhado, irmãos, é que no final desse sonho o próprio rei reconhece, dizendo que ninguém poderia fazer isso senão alguém em que houvesse o Espírito do Deus vivo. Aleluia. Glória a Deus. Somente em alguém em que houvesse o Espírito do Deus vivo seria capaz de interpretar esse sonho. Então o rei faz o que? Levanta Daniel. Quem achava que Daniel precisava comer das iguarias e beber das bebidas do rei para ser reconhecido e estar no palácio, se engana, porque agora Daniel já não está nesse nível. Daniel sobe de nível, e o rei reconhece que o Senhor é Deus, e ele toma a palavra e diz assim: Daniel, servo do Deus Altíssimo. Coloca Daniel num patamar, irmãos, elevado. Mas não para por aí. Daniel continua dando testemunho. Agora ele está no palácio, ele é reconhecido, ele é conhecido, arruma muitos inimigos, porque isso acontecerá com você quando você se decidir
a seguir ao Senhor, a estar dentro dos parâmetros, dentro do propósito do Senhor, acontecerá duas coisas na tua vida. A primeira, Deus te exaltará. E a segunda, muitos se levantará contra você. Amém. Muitos se levantará contra você. Você já não será mais o mesmo João. Ah, você conhece o João? Conheço. Chegou na igreja, mais ou menos. Aí já deu uma de santo, já começou a orar demais, já começou a ler a Bíblia demais, já começou a falar a Deus demais. Hoje ele está num nível mais elevado, já não tem mais a mesma amizade com a gente. O João mudou. Você vai arrumar, meus irmãos, porque nós não podemos servir a dois senhores. Glória a Deus. Ou há que venhamos servir ao Senhor, Deus dos céus, ou ao Deus desse mundo. Mas compensa servir ao Deus dos céus. Olha só o que acontece com a vida de Daniel. No capítulo 2, nós vemos Daniel interpretando o sonho de Nabucodonosor a respeito da estátua. No capítulo 3, nós vemos os seus amigos serem levados à fornalha. É isso? Chegam-se lá, Nabucodonosor faz uma estátua. Ó, quem não adorar a estátua, quem não se prostrar diante da estátua, quando tocar os sinos, os símbolos sonoros, as pifares e tudo mais, será jogado na fornalha de fogo ardente. Aí toca, os três ficam em pé. Aí rapidamente, sempre tem aqueles que já vão levar conversa, né? Chega lá e fala: ó rei, tu não dissesse que quem não se prostrasse diante da tua estátua, diante de ti, quando fosse tocado as músicas, seria lançado na fornalha de fogo ardente? Esse é o estatuto. É isso que é para acontecer. Há 3 jovens dos judeus que não se prostram. Chama eles aqui. Chamaram eles. É de propósito que vocês estão fazendo isso? Que vocês não adoram o meu Deus? Que vocês não se prostram diante da imagem que eu criei? É de propósito isso? Eu vou dar mais uma chance para vocês. Há de ser. E quando se tocar a música de todos os instrumentos, vocês se prostram. Porque senão, se vocês não se prostrarem, eu vou lançar vocês dentro da fornalha de fogo ardente. Estão prontos? Toca a música aí. Peraí, antes disso, vocês sabem o que vai acontecer com vocês? Se vocês não forem para lá, não fizerem o que eu estou falando para vocês, tá vendo o forno lá? Deveria ser um forno de assar tijolo, que estava lá 1000 graus. Vocês estão prontos? Olha, rei, fica sabendo que se o Deus dos céus, o nosso Deus, quiser, Ele nos livrará. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Mas se não, ó rei, fica sabendo que nós não nos prostraremos diante da imagem, nem te adoraremos. Então tá bom, toca a música aí. Tocaram a música e os 3 estão de pé. Os 3 estão de pé, não se dobraram. Jovens, prosseguir para o alvo é não se dobrar diante das conquistas que o mundo oferece. Amém. Glória a Deus. Jovens, prosseguir para o alvo é estar de pé diante do nosso Deus Altíssimo. Deus de glória. Mas antes de estar de pé diante dele, na frente dos outros, é estar prostrado em oração na igreja. É estar prostrado em oração nos eventos que o pastor fala assim: nós vamos ter consagração, e os jovens prostrados de joelho, e os jovens e a igreja prostrados de joelho, para quando chegar a hora da adversidade ficar de pé. Aleluia. Diante do inimigo. Nós só permanecemos de pé diante do inimigo se nós estivermos prostrados diante do Senhor. Quando nós nos prostramos aos seus pés, nós ficamos de pé diante do inimigo. Nós não caímos, nós não tombamos como covardes, como Saul, que tombou e com covardia e poderia ter matado pelo menos mais uns 10 filisteus, mas foi lá e ele mesmo se matou. Já que eu vou morrer, vou matar mas pelo menos mais 10. Não se jogar diante de uma espada. Os 3 ficaram de pé diante do rei, e o rei, com fúria, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e mandou jogá-los lá, a ponto dos homens que, quando abriram a fornalha, foram consumidos pelo fogo. Jogaram eles lá, meus irmãos. Aí o rei, todo satisfeito, né, deve ter arrumado a sua coroa. Tá
Tá aí, quero ver quem é o Deus que livra vocês da minha mão. Sou Nabucodonosor. Está pensando que é o quê? Aí o rei lá sentado no seu trono, olha lá dentro, aí ele toma um susto e ele diz assim: peraí, nós não jogamos 3 homens amarrados dentro da fornalha? Sim, rei, nós jogamos 3. Como é que eu vejo 4? Glória a Deus. Como é que agora eu vejo 4? Que estão andando e passeando dentro da fornalha, e o quarto tem o semblante do Filho dos Deuses. Me explica isso. Não tem explicação, ó rei. Nós jogamos ele aí. Chama para fora, sai para fora. Me explica esse negócio. O Senhor, nosso Deus, nos livrou das chamas. O Senhor, nosso Deus, a quem nós nos prostramos, nos livrou da tua mão, ó rei. Ainda deu uma pinceladinha. Nos livrou da tua mão, ó rei. Mais uma vez, o rei diz assim, ó: que fique conhecido em toda a Babilônia, em todo o império, que não há Deus que possa livrar, senão Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que é Ananias, Azarias, Misael. É isso, meus irmãos? Não há Deus que possa livrar, senão Deus dos céus. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Quando o crente fica de pé, quando o crente não se dobra aos prazeres do mundo, quando o crente não se dobra às ameaças, quando o crente não se dobra à língua profana, é o nome do nosso Deus que é exaltado. Glória a Deus. Aleluia. Deus se alegra quando o crente fica de pé diante da adversidade. Deus se alegra quando o crente não nega que mesmo em morte, como os muitos que nós conhecemos foram levados à morte, cerrados ao meio, como está lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, aqueles homens sofreram tudo que nós possamos imaginar. Cortaram o pescoço, cerraram no meio, penduraram na cruz de cabeça para baixo, colocaram fogo, enterraram outros, cortaram a machado, porque não mataram, colocaram dentro de um tacho de óleo ardente. Nada aconteceu, mas o nome do nosso Deus foi exaltado. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, está chegando o tempo em que Deus está permitindo no mundo e no Brasil se levantar uma perseguição, porque a igreja do Senhor, ela só cresce e só se limpa mediante a perseguição. Quando a igreja está folgada como está no Brasil hoje, que cada um fala e faz o que quer, com que cada um trata o púlpito da igreja como se fosse um simples palco, não há poder, não há autoridade do Espírito. Mas quando Deus permite uma perseguição, a igreja se divide e é tirada quem é e quem não é. Quem não é vai, quem é fica. E Deus permite para saber, para mostrar quem verdadeiramente é, quem verdadeiramente é escolhido. Amém. E quem verdadeiramente permanece. Amém, meus irmãos? Amém. Um tempo atrás, quando nós assumimos a igreja, pegamos uma igreja assim, irmãos, imagina uma igreja que estava assolada, e até hoje nós não conseguimos 100% do que nós queremos naquela igreja. Mas o Senhor nos fez uma promessa, dizendo assim, ó: eu vou trazer um povo para esse lugar, e esse lugar ficará cheio, mas só ficará aqueles que eu colocar aqui para glorificar o meu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Entra um, sai outro. Entra um, sai outro. E um dia nós já estávamos com pouco, e numa escola bíblica dominical, o Senhor me usou e disse assim: o Senhor vai passar uma vassoura nessa igreja. O Senhor está dizendo que vai passar uma vassoura e vai tirar todos aqueles que não são. Foi assim, ó. Fiquei preocupado, pastor. Acredito. Fiquei preocupado, porque era assim, ó. Saíam falando da igreja, saíam se manifestando. Ah, tem igreja, não sei o quê. Fiquei preocupado e eu fui orar e falei: Senhor, sou eu que estou errado? Sou eu que não estou fazendo o teu propósito? Sou eu que não estou sabendo dirigir esse povo?
sou eu que estou fazendo isso? E o Senhor disse assim: não, não é você. Glória a Deus. É porque eu quero. Amém. Aleluia, Senhor. Mas o Senhor começou a mandar o povo. Amém. E nós nos alegramos. E ele disse assim: olha, eu faço isso para saber verdadeiramente quem são os meus, Aleluia. com quem eu posso contar na hora da batalha. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Muitas vezes nós, o pastor aqui deve saber disso, deve imaginar como é isso. Você chegar e você vê que um vai, sai 2, sai 3, sai 5. Aí você fala assim: meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? O que está acontecendo? Mas o Senhor, a igreja dele, é Ele que faz. Mas nós precisamos permanecer e prosseguir para o alvo, que é Jesus Cristo, irmãos. Nós não mudamos. Nós não mudamos. Mesmo que venha tanta perseguição, que venha tudo que nós sabemos, né, pastor? Que está por vir, que nós não vamos poder fazer, não vamos poder falar, mas nós vamos prosseguir. Nós vamos caminhar para o alvo, que é Jesus Cristo. Para alcançar isso, nós precisamos ser fiel a Deus, não ao governo. Porque esse homem, Daniel, ele não foi fiel a um governo, ele não foi fiel a um rei, ele foi fiel a Deus. Ele permaneceu fiel a Deus. E no capítulo 4, nós vemos Daniel interpretando o sonho da árvore. O rei se turbou, contou para ele o sonho da árvore, e Daniel interpretou, falou para ele qual era a interpretação, e mais uma vez o rei se prostrou, se dobrou e disse assim: ó, fique sabendo toda a nação que não há Deus como o Deus de Daniel. Que não há Deus como esse, que sabe e interpreta tudo aquilo que está escondido. Deus te glória. Ele poderia, meus irmãos, de qualquer maneira, falar para o rei algo que agradasse o rei, algo que convencesse o rei. Olha o que ele diz mais para frente, quando vem com o filho dele, com Beltesazar. Ele vai lá e pega os utensílios da casa do rei, leva lá, bebem, fazem profanação, vem a mão lá, escreve lá na parede. Vem já a rainha, preocupada com o rei, diz assim: ó, no tempo do teu pai havia um homem, e há um homem no teu reino, que ele tem um espírito excelente. O testemunho do crente, ele passa de geração em geração, e se você permanecer, você não será esquecido. Aleluia. Você não será esquecido. Você sai daqui e vai para lá, mas Deus fará você ser reconhecido. Aleluia. Deus mostrará e dizer assim: ó, esse é meu servo. A rainha chega e diz assim: ó, no tempo do rei, teu pai, havia um homem em que ele interpretava e tem um espírito excelente. Chama ele. Mas quem é esse homem? Esse homem é Daniel. Chama ele. É Daniel. E ele chama o rei, chama Daniel. Mas Daniel, meus irmãos, ele não chega para agradar o rei. E ele diz assim: ó, você pegou você sabendo tudo que o meu Deus fez na vida do teu pai, em que ele mostrou os sonhos da estátua, em que ele mostrou o sonho da árvore, em que teu pai foi levado por campo e comeu da erva do campo, e ficou por 7 tempos sobre o orvalho, e tu sabendo de tudo isso, tu não glorificaste o nome do Deus Altíssimo. Agora a interpretação é essa aqui, ó: passou de ti o teu reino. Passou de ti o teu reino. Tu foi contado e passou o teu reino. Tu morrerás. A palavra é essa: tu morrerás, porque tu não deram honra ao nosso Deus, ao Deus Altíssimo. Na mesma noite invadiram o palácio por baixo dos muros, nos rios, e foi morto o rei, e colocaram outro rei no seu lugar. Mas a palavra de Deus se cumpriu, porque o nosso Deus não permite que os homens do seu nome. Quando todo homem achar que ele é grande demais, que ele é poderoso demais, e que ele tem autoridade demais para tocar no nome do nosso Deus, esse nome ninguém mexe, e a glória é dele, a honra é dele, e todo louvor e poder é dele. Todo homem se levanta achando que pode, Deus abate.
Deus abate. Derruba, nosso Deus derruba. E quando não mata? Quando não mata? Bem, vamos lá. Está chegando a nossa hora. Interpretou no capítulo 5 a escrita na parede. E no capítulo 6, por amor a Deus, hoje é o 6º dia. E no capítulo 6, nós vamos encerrar. Ele foi levado na cova dos leões, por amor a Deus. Aleluia. Quem fizer qualquer ação no prazo de 30 dias será levado à cova dos leões. Fizeram toda uma tramóia, e sem tramóia ninguém consegue mexer com a igreja. Sem tramóia, sem mexer nas leis por baixo do pano, sem ir lá, tirar um papelzinho, colocar para cima, tirar esse, pôr aquele, fazer esse, subornar osso, não se consegue mexer com a igreja. E quando tenta mexer, Deus fala assim: opa, cheguei aqui, ó. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A lei é essa? É essa a lei? Vou pôr aqui, ó. E quem mexer, ai desse. Fizeram isso. E chegaram para o rei e falaram assim: não foi um edito que tu fizesse, que está assinado e selado com o selo dos medos e dos persas, que não se pode revogar, que qualquer homem que fizer qualquer oração no prazo de 30 dias, que não seja a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões? É isso. Daniel continua fazendo oração 3 vezes por dia. Nós pegamos ele, chama ele aqui. O rei não podia fazer nada, estava assinado. O rei lutou o dia inteiro e às 6 horas encerrou. Daniel lançado na cova dos leões, ó. Ainda diz assim: Daniel, há de ser que o Senhor teu Deus, a quem tu continuamente serve, Deus de glória. possa te livrar. Aleluia. Daniel entrou, irmão, sabe como assim? Ó? Oh, glória. Deus poderoso. Ele entrou lá na cova dos leões. Eu costumo dizer, né, tem um hino que fala que Daniel encostou no leão, ficou lá quentinho. Eu acredito nisso, irmãos. Daniel foi lá, encostou no leão e falou assim: que leão quentinho, vou dormir aqui, ó. Vou dormir aqui. Dormiu a noite inteira, tranquilo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aí quando acorda de manhã, o rei lutou. O rei chega na porta e grita assim: Daniel. Olha isso, meus irmãos, isso causa temor ao nosso coração. Aleluia. Daniel, servo do Deus Altíssimo, há de ser que o Senhor, a quem tu continuamente serve, tenha te livrado da boca dos leões? Aí ele ficou ouvindo. Vive, ó rei, Oh, glória. que o Senhor meu Deus me livrou da boca dos leões. Glória a Deus. Foi achada inocência diante dele. Aleluia. E contra ti, ó rei, nunca fiz nada. Glória a Deus. Sai pra fora, Daniel. Daniel saiu lá, arrumando a roupa, tirando os pelos do leão. Aí o leão tá caindo pelo. Aí foi lá e está Daniel lá, meus irmãos. O rei fala assim: agora pega esses que fizeram essa lei, que inventaram tudo isso, joga eles aí. E a palavra diz que eles não haviam entrado até o fundo, e os leões já estavam espedaçando eles, já estavam comendo todos eles, quebrando os ossos dos dentes. É isso que é prosseguir para o alvo. Deus. Prosseguir para o alvo, meus, é perseverar, como o apóstolo Paulo nos ensinou, até o fim, irmãos. Agora no capítulo 12, no encerramento, diz assim para ele hoje, chega e diz assim: tu porém, Daniel, vai até o fim. É o que nós temos que entender, irmãos, que nós não temos para onde correr. Nós temos que ir até o fim. Prosseguir para o alvo é ir até o fim. Aconteça o que acontecer. Se você for levado à morte, se você for levado em cadeias, permaneça firme. Não podemos nos calar. Não podemos nos intimidar diante de ameaças. Não podemos nos intimidar diante de leis feitas por homens para nos calar. Devemos permanecer. Glória a Deus. Permanecer e prosseguir para o alvo da soberana vocação que nos está proposto. Aleluia. Que é Jesus Cristo o Senhor. Amém? Amém. Que você continue a meditar nisso, meus irmãos. Que você continue a olhar para a vida de Daniel, de Ananias, de Azarias e de Israel. E dizer assim: esses foram até o fim. Num país estranho, com leis estranhas, com um rei estranho, que não era o nosso rei, e permaneceram até o fim. Prossiga para o alvo.
até o fim, Aleluia. até que Jesus venha, Glória a Deus. ou até que você seja tirado da terra, permaneça, vai valer a pena. Amém? Vamos orar? Amém? Senhor nosso Deus, Pai, nós ouvimos hoje a Tua palavra, Senhor. Senhor, a Tua palavra nos mostra, Senhor, que para permanecer na Tua presença, nós precisamos fazer uma escolha. E a escolha que nós preferimos fazer é estar contigo, Senhor. É estar, Senhor, prostrado aos Teus pés, que é o lugar mais alto onde nós podemos chegar, Senhor. Quer estar prostrado aos Teus pés. Quer estar, Senhor, como Maria, Senhor, dobrados, com os nossos rostos, Senhor, em chão, para glorificar o Teu nome, Senhor. Para permanecer firme, Deus, diante de leis corruptas, de homens, Pai, que intentam, Senhor, nos intimidar, que prorrogam, Senhor, leis e falam, Senhor, de coisas que nos intimidam, Senhor. Dizem, Pai, que nós seremos levados, Senhor, a cadeias, que nós seremos, ó Deus, reconhecidos como vândalos, Pai, como homens que proclamam, ó Deus, discurso de ódios. Mas, Pai, Daniel, Senhor, numa nação aonde, Senhor, era obrigado ele fazer isso, porque a sua vida estava em jogo, Senhor, ele permaneceu firme. Ele permaneceu dando glória ao Teu nome, te honrando, Senhor, mesmo, Senhor, que as leis fossem prorrogadas, prolongadas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ensina, Deus. Pai, nos faça, Senhor, continuar, Deus, pelo Teu Espírito sobre nós, para que nós, Senhor, venhamos, Pai, verdadeiramente manter-nos de pé, Senhor, para que diante de Ti, Senhor, nós tenhamos vitória, mesmo que o inimigo se levante, mesmo que o homem se levante, mesmo que a mentira, Senhor, pareça prosperar, Deus, entra na nossa causa, olha para a igreja, Senhor, toma a Tua igreja na Tua mão, Senhor, livra a Tua igreja, Pai, da mão de corruptos, Deus, ó Senhor, não esqueça de nós, Senhor, esteja conosco, e mesmo que nós, Pai, sejamos levados assim, Senhor, que nós, ó Pai, tenhamos força, mesmo, Senhor, que nós sejamos levados de todo escárnio, dá-nos força para permanecermos firmes até o fim, até a vinda de Jesus. Abençoa a Tua igreja, Senhor, visita cada jovem, visita cada irmão que está aqui, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa florar no coração de cada um, Deus, a certeza de que o Senhor nos livrará e nos dará vitória, e assim nós caminhamos como igreja até o fim, até que Jesus venha nos buscar. Glorificado e exaltado seja o Teu nome. Abençoa o pastor dessa igreja, Pai. Abençoa o pastor Edenilson, Senhor, que ele, Pai, receba unção do Teu Espírito, que cada dia, Pai, ele venha, Senhor, caminhar firme, que cada dia, Senhor, ele receba do alto, ó Deus, a palavra, que ele venha ter sabedoria mais e mais, Pai, para, Deus, prosseguir com a Tua obra, para que a Tua obra, Senhor, não venha, ó Deus, sofrer, Senhor, com tudo que tenho sofrido, mas esteja de pé para a glória do Teu santo nome, e assim nós Te louvamos, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus.